Depois de dezenas de flagrantes e denúncias de abusos policiais nos últimos meses, o presidente Lula assinou hoje um decreto que cria novas regras para o uso da força pelas polícias. O uso de armas será considerado ilegítimo contra pessoas desarmadas que não apresentem risco imediato. As normas não são impositivas, mas o repasse de verbas federais aos estados fica condicionado ao cumprimento das novas regras. A publicação foi feita hoje no Diário Oficial da União. Entre os principais pontos, o texto diz que a arma de fogo só poderá ser usada por profissionais da segurança pública como último recurso e determina que ela não poderá ser utilizada contra pessoa desarmada, mesmo que em fuga, e também em veículo que desrespeite o bloqueio policial. Nos dois casos, o uso de arma será válido apenas se houver risco ao profissional de segurança ou a terceiros. O decreto também indica novas regras sobre revistas em ruas e casas e traz novidades como a regulamentação sobre o uso de algemas, a necessidade de planejamento e filmagem de grandes operações. As diretrizes de agora são semelhantes ao que já estava disposto em uma norma anterior do Ministério da Justiça, em vigor desde 2010. As medidas assinadas hoje são obrigatórias para corporações ligadas ao governo federal, como o PF e Polícia Rodoviária Federal. No caso das polícias civis e militares, o texto informa que elas não são impositivas, mas o repasse de verbas federais aos estados aí fica condicionado ao cumprimento das novas regras. A ideia de padronização chega depois de dezenas de denúncias de abuso e violência de agentes em cidades brasileiras. Na zona sul de São Paulo, no início deste mês, um policial militar jogou um homem de cima de uma ponte durante uma abordagem. Em novembro, também em São Paulo, outro agente que estava de folga atirou 11 vezes nas costas de um jovem que furtou produtos de limpeza de um estabelecimento. Em outro caso, na capital paulista, um estudante de medicina que bateu no retrovisor de um carro da polícia foi abordado e morreu com um tiro no tórax a queima-roupa. Em Campinas, um PM deu um soco no rosto de uma senhora na porta da casa dela. A mulher desmaiou. Diante da repercussão desses e de outros casos, o governo federal entendeu que a criação de protocolos serve como tentativa de evitar os excessos. O texto publicado nesta terça diz que os profissionais de segurança pública devem priorizar a comunicação, a negociação e o emprego de técnicas que impeçam uma escalada da violência. O foco, segundo o decreto, é minimizar o uso de meios que possam causar ofensas, ferimentos ou mortes. E define ainda como princípios gerais do uso da força a legalidade, a precaução, a necessidade, a proporcionalidade, a razoabilidade, a responsabilização e não a discriminação. Os policiais terão de fazer anualmente uma capacitação sobre o uso da força no horário de serviço. A fiscalização será feita pelo governo federal, a partir da criação do Comitê Nacional de Monitoramento do Uso da Força, com participação da sociedade civil.